Vamos diretamente ao assunto, né? O primeiro jejum, meus irmãos, que nós não podemos fazer, que esse jejum é muito errado, né? Esse jejum é muito errado. E tem gente que faz esse jejum que não, eu não sei o que passa pela cabeça de uma pessoa dessa, tá certo? Mas tem gente que faz esse jejum. Esse jejum é errado, é o jejum de não ler a Bíblia. Meus irmãos, tem gente que não lê a Bíblia mais não, na época de hoje, tá certo? Tem gente que não quer mais ler a Bíblia, não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tira o tempo para ler a Bíblia, né? Mas nós não podemos fazer esse jejum, porque a Bíblia é o nosso sustento, né? Nós que somos cristãos, ou você que está chegando agora é um novo convertido, a Bíblia é o nosso sustento. Nós temos que tirar um tempo para ler a Bíblia, né? Porque quando nós lemos a Bíblia, a gente consegue entender o que Deus tem pra gente, qual é o plano de Jesus pra gente, né? E quando a gente não lê a Bíblia, a pessoa fica descarregada, né? Vamos supor que o seu celular, se você não carregar ele, ele vai fechar. Do mesmo jeito somos a nossa fé, do mesmo jeito é a nossa vida espiritual. Se nós não se alimentar, se nós não carregar a nossa fé com a palavra de Deus, ouvir na palavra de Deus, né? Nós vamos descarregar, nossa vida espiritual vai acabar, tá certo? Então o primeiro jejum que nós não podemos fazer é não ler a Bíblia. Nós não podemos deixar de ler a Bíblia. Esse jejum você tem que tirar da sua vida. Se você está fazendo esse jejum, tire já imediatamente da sua vida esse jejum, porque ele está lhe prejudicando. Porque quando a gente lê a Bíblia, meus amigos, a gente ouve a voz de Deus, tá certo? Quer ouvir Deus falando com você? Lê a Bíblia, medite na Bíblia. Tire na sua casa 10, 15, 20 minutos para ler a Bíblia, né? Porque tem gente que lê a Bíblia só por causa de consciência. Chega lá e lê e pronto, acabou, né? Mas não, a gente tem que meditar na palavra, tá certo? E o segundo jejum que nós não podemos fazer é o jejum de não orar. Meus irmãos, nós não podemos fazer esse jejum. Tem pessoas que não oram mais. E você que é um novo convertido, que está chegando agora no mundo cristão, se converteu agora, você tem que ser um crente de oração, você tem que ser um irmão de oração. Você não pode esmorecer, você tem que orar. Meus irmãos, tem vezes aqui que eu me acordo aqui com sono para orar de madrugada. Isso aqui eu me levanto porque eu tenho que orar. A vida de um cristão ela é feita de oração. Quando a pessoa ora, a pessoa está se consagrando. Quando a pessoa ora, a pessoa se fortalece, tá certo? Então esse é o segundo jejum. Não podemos deixar de orar. O segundo jejum é não orar mais. Tem gente que não ora mais. Não faça esse jejum, meus irmãos. Não faça esse jejum. Seja um crente de oração, seja um irmão de oração, tá certo? Que a oração fortalece a fé. A oração faz você chegar até Deus, tá bom? E o terceiro jejum é não ir mais à igreja. Meus irmãos, tem tanta gente, principalmente agora nessa pandemia, tem tanta gente que deixou de ir para a igreja, deixou de ir buscar o Senhor. Meus irmãos, a casa de Deus é casa de oração. Nós não podemos deixar de ir para a igreja não, tá certo? Aconteceu essas coisas aí, ficou restrito algum tempo, mas voltou já, gente. Volte para a igreja, comece de novo a ir para a igreja, porque nessa pandemia, meus irmãos, se afastou tanta gente da igreja, tantas pessoas pararam de ir para a igreja. Tem gente que diz assim: não vou na igreja não, porque o mesmo Deus que está lá está aqui. Tá certo, eu concordo, meus irmãos, mas só que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse: a minha casa é casa de oração. Então a casa dele é onde é? A igreja. A igreja dele é casa de oração. Nós temos que ir à igreja. Temos que ir à igreja, porque quando a gente vai à igreja, a gente se fortalece também. Tudo isso nos fortalece. Então tira esse jejum da sua vida, meu irmão. Não, tira esse jejum, não deixe esse jejum na sua vida. Esse jejum de não ir mais à igreja. Vá à igreja. Vai à igreja. Eu vou aqui à igreja, meus irmãos, 3 vezes por semana, tá certo? 3 vezes por semana. Eu não estou todo dia na igreja, mas esses 3 dias é sagrado para mim para a igreja. Quarta, sexta e domingo. Esses 3 dias eu estou na igreja, tá certo? Eu só estou falando aqui algo que eu estou fazendo. Não vou ser hipócrita não, tá bom? Então esses são os 3 jejuns que nós não podemos fazer. O jejum de não ler mais a Bíblia, o jejum de não orar mais e o jejum de não ir mais à igreja. Tire esse jejum da sua vida, meu irmão, que Deus vai lhe abençoar, tá certo?
E fiquem todos na paz do Senhor. Se você puder se inscrever no nosso canal, se inscreva aí, tá bom? Deixa o seu like, compartilha este vídeo. E não esquece, gente, vamos interagir neste vídeo. Deixa o seu comentário aí, tá bom? Deixa o seu comentário, fique à vontade, tá bom? Este canal aqui é nosso, é seu, tá bom? Fique à vontade para falar aí do seu comentário. E até o nosso próximo vídeo, se o nosso Deus permitir.